Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o capítulo 17, Mecanismos de danos por fadiga, do curso de Projeto de Produto. Bom, nós temos aqui o diagrama SN, temos aqui agora dividido por estágios, estágio 1, 2, 3 e 4. A região 1, então, ela corresponde a condições em que o corpo de prova é fraturado, ou seja, é o estágio final da fadiga. Tá? Vamos começar de trás para frente. A região 4, casos em que existe a vida infinita, então o número de ciclos suportado é infinito, então, ou seja, amplitudes de tensão baixas, de modo que o corpo consiga exercer a sua função durante uma vida infinita. No caso da região 3, já é o início de uma trinca, né, na região onde existem danos pré-existentes, concentradores de tensão. Nessas regiões, portanto, iniciam-se as trincas. Já na região 2, existe a propagação da trinca, porque uma trinca pode ser iniciada na região 3 e não, em tese, não migrar para a região 2, de modo que ela não se propague. Mas nesse caso, na região 2, então, é já a propagação da trinca. Bom, o dano por fadiga é muito relacionado à superfície, ou seja, o acabamento superficial é importantíssimo para o fenômeno de fadiga, justamente porque quando o acabamento é mais grosseiro, nós temos mais concentradores superficiais de tensão, de modo que a fadiga então consegue se iniciar e se propagar, talvez, vai depender do nível de tensão, né? Mas é mais fácil, então um componente é mais suscetível à fadiga quando o seu acabamento não é tão bom. Então e aí ocorre a formação de bandas de deformação de maneira localizada. Essas bandas são chamadas de bandas de deslizamento. E aí, principalmente formada por intrusões e extrusões, ou seja, para dentro e para fora, essas protuberâncias e rebachos. Então aqui nós podemos ver exatamente isso, as bandas sendo formadas, as microtrincas, né? Então um retrato aí de uma microtrinca são essas bandas sendo formadas a 45 graus, migrando do estágio 1, que é o início, para o estágio 2, que é a propagação, e aí nós temos por exemplo, uma trinca principal. Nós podemos ver também no microscópio, aí mais à direita, né, a formação dessas bandas. Então, para um material policristalino, né, esse é o primeiro estágio, estágio 1, ou seja, a formação dessas bandas, e como eu disse, a 45 graus. Alguns grãos estão envolvidos na formação dessas bandas, mas somente alguns. Então, existem, como também já dito, as inclusões e extrusões associadas a essas bandas. Então, uma trinca pode simplesmente parar no estágio 1, ou seja, ela foi criada, entretanto não se propaga, ou ela pode se propagar para o estágio 2, assim que ela atinge o primeiro contorno de grão, ela se ramifica, e aí atinge o estágio 2. E
o sentido de propagação nesse caso é perpendicular à direção da tensão principal máxima. Quando se está no estágio 2, então essa propagação da trinca ela é regida pela lei de Paris, ou seja, dAdn igual a C ΔK M, que A é o comprimento da trinca, N é o número de ciclos, ΔK é a variação da concentração de tensão, do fator de concentração de tensão, C e M são constantes que dependem do material, portanto, altamente dependentes do experimento. Então, cada material tem o seu par de constantes e nem sempre é muito fácil encontrá-las, nem sempre. É um tanto quanto, dependendo do material, um tanto quanto difícil, inclusive. Algumas vezes essas constantes têm que ser estimadas com base num material pelo menos similar ao comportamento que se espera do material selecionado. Bom, a região entre o estágio 1 e o estágio de trinca grande é o estágio de trinca pequena, e trincas pequenas, normalmente, vai depender do ângulo, né? Elas se propagam de maneira mais rápida que trincas grandes, com o mesmo valor, né, variação do fator de concentração e tensão. Então, se fixarmos aí o valor da variação do concentrador de tensão, as trincas menores têm uma velocidade de propagação maior. Via observação de fenômeno, então a lei de Paris obedece, é uma modelagem feita sobre algo que se observa como fenômeno experimental. Então, mas muitas pesquisas têm sido feitas para melhorar essa lei, alguns fatores de ajuste, de modo que ela reflita ainda melhor o comportamento do material no estágio 2 da trinca. Então, fadiga é um tópico sempre pujante de pesquisa. Ensaio de fadiga comum. Então, aqui nós temos um eixo, uma barra de seção transversal circular maciça, submetida a flexão alternada. Normalmente, esses equipamentos aí até 20 Hz de frequência, então existe um tempo, né, para esse ensaio, de modo que também para realmente plotar a curva de fadiga demanda um bom tempo, né, meses, se não anos. Então, e nesse caso também pode ser feito, por exemplo, também por axial alternada. É claro que aí, dependendo do nível de tensão, pode demorar ainda mais. Então, como eu disse no slide anterior, a determinação, né, desse diagrama completo levantado pode demorar muito tempo. Por exemplo, um teste de 10 a 7 ciclos, a frequência de 20 Hz, ele vai demorar aproximadamente 6 dias, ou seja, um ponto só do diagrama, com essa duração média aí de 6 dias. Bom, todos, claro, esses ensaios são no que se refere aí à região elástica, na região elástica do material. Então, só para ressaltar, né, apesar de existir o limite de escoamento do material, o que a gente está falando aqui em fadiga é que um material ele vai se romper com níveis de tensão muito mais baixos do que o limite de escoamento,
visto que agora o carregamento é cíclico. Então, só pelo fato do carregamento ser cíclico, já faz com que o limite do material agora não mais seja tão elevado quanto o limite de escoamento, mas sim bem mais baixo. E aí o perigo é maior, visto que a maioria de todas as falhas em materiais ela é devido à fadiga. Então daí a importância da fadiga para o estudo estrutural, para o estudo de resistência de qualquer equipamento, componente. Então a importância da fadiga é incomensurável, é gigantesca. A gente tende, por exemplo, a considerar que as coisas podem ser calculadas via estática, entretanto, a fadiga, claro, quando da presença de carga cíclica, a fadiga é muito mais restritiva. Ela chega primeiro, às vezes, do que simplesmente considerar ali uma carga estática com um fator de segurança maior. Então, temos que atentar para esse fenômeno de fadiga. Muitas vezes nós evitamos o cálculo de fadiga por conta da complicação que a própria formulação traz e da escassez de dados, principalmente de materiais, mas temos que tomar cuidado para que essas dificuldades não sejam a desculpa para não dimensionar esse componente ou esse equipamento a fadiga. Tá? Nós não podemos simplesmente considerar tudo é estático e desse modo acabar considerando um limite que não é o do material verdadeiro para aquela situação em que temos o carregamento cíclico. Bom, questão fundamental aqui acerca da fadiga. Então, já falei aqui, né, que esse limite do material agora é reduzido, ou seja, não é mais o limite de escoamento no material dúctil. E no caso do material frágil, ele pode falhar ainda que essa tensão não se aproxime do limite de ruptura. Então, para o dúctil, a gente falou do limite de escoamento, e para o frágil, a gente fala do limite de ruptura. Então, mais uma vez, aí atentando para o caso da fadiga, tanto de materiais frágeis quanto dúteis. Então, aí fica o alerta, né, dos limites agora serem menores do que quando consideramos, por exemplo, carregamento estático. Mesmo com um fator de segurança, com um fator de amplificação dinâmica, temos que ter todo o cuidado na consideração da fadiga. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.